mas a gente vai começar falando agora sobre o nosso assunto principal, que é Ucrânia. Vocês devem ter acompanhado nos últimos dias, a gente está num período bem importante e decisivo para o conflito da Ucrânia, porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu um prazo que se encerrou ontem e, obviamente, não foi cumprido, mais um prazo estabelecido pelo norte-americano para que Rússia ou Ucrânia respondessem sim ou não para alguma questão. No caso desse último prazo, foi um prazo dado para a Ucrânia, que acabou não sendo cumprido. A Ucrânia teria que aceitar aí uma série de exigências colocadas ali pelos Estados Unidos em conjunto com os russos. A gente vai trazer alguns bastidores dessas questões. E hoje, especificamente, é um dia bastante importante na Ucrânia, porque em meio a essas negociações acontece um mega escândalo de corrupção, ou mais um capítulo do escândalo de corrupção que começou no início deste mês. Nessa sexta-feira, equipes do escritório anticorrupção do país estão simplesmente fazendo uma batida na casa, procurando documentos na casa do assessor mais importante de Volodymyr Zelensky. Esse assessor trabalha como chefe de gabinete do Zelensky, é o Andriy Yermak. Ele está sempre ao lado do presidente ucraniano e agora ele é acusado de participar desse esquema que cobrava propinas de empresa para ter acesso a contratos da empresa de energia nuclear da Ucrânia. Por que que isso é grave? Tem dois grandes fatores aí. O primeiro deles é um escândalo de corrupção no setor de energia, no momento em que milhões de ucranianos sofrem por falta de energia por conta dos ataques russos à infraestrutura do país. E a segunda questão, não menos importante, esse escândalo de corrupção acontece no momento em que há essas negociações para o possível fim do conflito da Ucrânia. Portanto, tudo isso potencializa ainda mais os problemas com os quais os ucranianos convivem no momento. E para me ajudar a discutir essa questão, eu tenho o prazer de convidar para participar com a gente aqui no Mapa Mundi, mais uma vez, Urian Fancelli, mestre em relações internacionais, que está sempre aqui com a gente. Urian, bem-vindo, boa tarde para você. Eu já começo logo, antes, boa tarde. Você é um pouco mais educado, porque as pessoas dizem, você disse dar boa tarde para os convidados e não deixa eles responderem. Então, boa tarde para você, Urian. Boa tarde, Sérgio. Um prazer estar aqui com você hoje, inclusive com você humilhando o meu cenário hoje. O Big Ben está muito melhor que a minha estante. Pois é, pois é. De vez em quando eu faço um esforço para, pelo menos, igualar o seu cenário aí, o seu estúdio aí, viu, Urian? Mas hoje bastante frio aqui em Londres, como eu disse. Não é fácil estar aqui nesse cenário, mas tudo bem, a gente faz um sacrifício pelo Mapa Mundi. Ô, Urian, eu já queria começar perguntando para você, você deve ter acompanhado aí nas últimas horas. Isso é muito significativo, porque esse escândalo de corrupção bate na porta do presidente Volodymyr Zelensky, chega ao principal assessor do Zelensky. É a pessoa mais influente do governo ucraniano, talvez, depois do próprio presidente, o Andriy Yermak. O que, na sua opinião, significa essa pressão sobre o presidente ucraniano nesse momento, Urian? Eu acho que alguns pontos, Sérgio. O primeiro deles é que o Yermak, ele é realmente isso, ele é o homem mais poderoso da Ucrânia depois do Zelensky. Detalhe, sem nunca ter sido eleito para nada. Então, ele virou um filtro de tudo. Ele manda no parlamento, interfere no governo, decide quem entra, quem sai, controla as investigações, centraliza a política externa, acompanha o presidente em absolutamente tudo, né? Só que esse poder agora ele voltou contra ele. Então, com esse maior escândalo de corrupção do governo, o Zelensky, isso tudo explode. O Zelensky, ele tem o seu círculo mais íntimo atingido. O nome do Yermak, ele começou a aparecer em todas as conversas. A sensação na Ucrânia é de que um esquema desse tamanho, que
tudo estava acontecendo, né? A gente viu, a gente acompanhou nas últimas semanas, seria basicamente impossível de acontecer sem que ele soubesse. Então, pela primeira vez aí, então tem gente até dizendo que o Zelensky poderia agora passar a considerar que o Yermak caísse, mas a gente vai ter que esperar para ver. O que isso tudo representa? Há uma pressão, inclusive, para que isso aconteça, né? Para que ele renuncie. Exato, por dois pontos. Primeiro, se por um lado isso tudo pode dificultar a posição da Ucrânia internacionalmente falando, por quê? Porque existe já uma história, até algo que a Rússia explora bastante na sua propaganda, de que a Ucrânia seria um país, entre aspas, irrecuperavelmente corrupto. Portanto, não seria interessante para os países europeus, para os países aliados da Ucrânia, ajudarem a Ucrânia financeiramente, ajudar a Ucrânia a se defender, porque esse dinheiro ele vai para o bolso dos corruptos. Por outro lado, o que a gente está vendo acontecer agora na Ucrânia é algo que jamais aconteceria na Rússia. Ou seja, quando a gente observa as instituições russas funcionando de maneira independente e conseguindo prender, punir ou até mesmo investigar pessoas realmente importantes, pessoas que estão ali muito próximas do poder. No caso de uma corrupção, pode até haver algum tipo de punição, mas vai ser uma punição, de repente, ali extrajudicial, é uma pessoa que some, que desaparece, que cai de um prédio, que é envenenado, que vai passear, nunca mais volta. Então, na Ucrânia, não. Eu acho que se algo fica claro, apesar de tudo isso, é o funcionamento, detalhe, não numa situação normal, mas um funcionamento em plena guerra. Então, mostra que, democraticamente falando, dentro da Ucrânia, essas instituições, elas estão se fortalecendo, estão funcionando e estão indo atrás, inclusive, de pessoas poderosas. Algo que a União Europeia reclamava bastante, aqueles países que são contra a entrada da Ucrânia no bloco, falam isso, que a Ucrânia ela tem que amadurecer institucionalmente, e eu vejo isso tudo como um sinal de amadurecimento. Então, é algo para ser refletido também. Para enriquecer essa conversa, Urian, vou trazer aqui também conhecido seu, Yared Koyet, jornalista do Kyiv Independent, um dos principais jornais de língua inglesa da Ucrânia, que também acompanha, obviamente, imagino que vocês estejam super ocupados com isso aí hoje, mas primeiro, boa tarde para você, Yared. O Yared, que é norte-americano, é dos Estados Unidos e, para nossa sorte, fala português. Yared, boa tarde. Boa tarde. Jared, como é que está repercutindo aí hoje em que essa história, essa bomba aí, né? Essa bomba política que é essa operação contra o principal assessor do presidente Zelensky? Realmente é um bomba mesmo, porque tem algumas pessoas que dizem que a pessoa mais poderosa na Ucrânia não é Zelensky, é Yermak, porque ele acaba mandando em tudo. Esse dia é esperado, não? A gente tinha indicações de nossas fontes das polícias de anticorrupção que ele estava envolvido e ele iria ser um dos principais acusados. Agora, ele não é acusado legalmente ainda. A gente espera essa notícia vai sair daqui a pouco, mas a gente está de olho e não ele não foi acusado legalmente ainda. O que é realmente preocupante para a Ucrânia é que, ao mesmo tempo que esta pessoa é a pessoa mais influente e talvez a pessoa mais odiada, a mais controversial, assim, polêmico no governo ucraniano, por causa da sua história, por causa de como ele controla os vários ministérios. Ele também é a pessoa mais influente nas negociações. Ele lidera as negociações, inclusive, né? Foi apontado pelo Zelensky para liderar as negociações, né? Então, esse é um momento de confusão, se ele... Assim, a sociedade civil está aumentando as chamadas para o Zelensky despedir Yermak há mais que um ano, especialmente nos últimos meses. Você está vendo mais essas chamadas de realmente ele deve
ele deve ser denunciar ou ser afastado do seu cargo. Mas, no momento em que ele realmente se encarga dessa posição de liderar as negociações, talvez seja o pior momento de isso acontecer para a Ucrânia. Pois é, para enriquecer esse nosso papo, a gente separou dois depoimentos, duas declarações do presidente Vladimir Putin, e uma delas fala, inclusive, sobre a fragilidade, na visão dos russos, a fragilidade da liderança ucraniana. No momento em que se negocia esse possível acordo de paz entre a Ucrânia, e a gente vai trazer alguns dos pontos principais propostos daqui a pouco, o presidente Putin coloca ali uma questão que pode, inclusive, inviabilizar uma possível assinatura de algum documento entre Ucrânia e Rússia, porque ele fala especificamente sobre a questão do Zelensky, sobre o fato do mandato do Zelensky, em tese, já ter expirado. Isso, de fato, aconteceu, mas novas eleições não puderam acontecer por conta da situação na Ucrânia, né? A Ucrânia ainda é um país que está sob lei marcial. Quando há lei marcial, eleições não acontecem. Vamos ver o que disse exatamente o presidente Vladimir Putin sobre isso. Вы знаете, подписывать документы с украинским руководством бессмысленно. Я уже много раз на эту тему говорил. Значит, я полагаю, что украинское руководство допустило принципиальную стратегическую ошибку, когда побоялось пойти на выборы президента, после чего президент утратил свой легитимный статус. Pois é, vocês estão vendo aí a declaração do presidente Vladimir Putin, colocando em dúvida, né, a possibilidade de assinar algum documento com o presidente Volodymyr Zelensky. Como é que vocês, começando com você, Urian, como é que você vê essa lançada colocadas aí pelo Putin? Bom, eu vejo que, primeiramente, de fato, a Ucrânia, de acordo com a sua Constituição, enquanto ela estiver em lei marcial, ela não pode ter eleições. Então, é algo que o Putin está tentando explorar para tentar deslegitimar a liderança ucraniana, ao mesmo tempo em que existe muita hipocrisia nisso tudo. Por quê? Porque o Putin, ele, se for ver entre idas e vindas, né, entre a posição de presidente, primeiro-ministro, ele está no poder há 25 anos na Rússia. Então, se algo existe na política ucraniana que não existe na Rússia, é transição de poder. O que a Ucrânia não fez foi zerar o número de mandatos para poder começar a contar do zero, como fez o Putin na Rússia. E eu acho que isso reflete um pouco da visão que o Putin tem sobre a Ucrânia, aquela visão de que a Ucrânia ela realmente não é um estado independente, que ela não pode ter a sua autodeterminação. Então ele está problematizando para que ele possa, possivelmente, se houvesse uma eleição, influenciar nas candidaturas, nos resultados, algo que ele tenta fazer também em outros lugares ao redor do mundo, que é interferir em eleições para sempre colocar alguém mais alinhado à Rússia. Isso a gente tem observado ao longo de eleições que tem acontecido em países da União Europeia, com pessoas muitas vezes ali de partidos tanto de extrema direita quanto de extrema esquerda também, que acabam sendo mais simpáticos à Rússia. Então eu acho que é o Putin problematizando e possivelmente tentando aí encontrar uma possibilidade onde ele possa intervir nas eleições ucranianas também. Yara, rapidamente, você vê a possibilidade de forças pró-Rússia ganharem espaço na política ucraniana numa era pós-Zelensky? Não, a pessoa mais que podia desfiar mais o Zelensky, que podia se candidatar e talvez ganhar, é Zaluzhny, o ex-general do exército ucraniano, e que ele assim, passou a maioria da sua vida lutando contra a Rússia. Havia uma época em que podia ter esse tipo de candidatura por Rússia, podia ter apoio, mas esta época acabou com a invasão de larga escala.
Tá certo. Eu vou Posso? pedir licença para vocês. É claro, Orian, prossiga. Não, só um comentário que eu não quis dizer exatamente que eu acredito que uma força pró-Rússia poderia vencer as eleições ucranianas. Pelo contrário, quando a gente olha até para os números, saiu um estudo do Instituto Internacional de Sociologia de Kiev, quem faz parte é o Anton Khrushchevsky, inclusive eu tenho contato com ele, e o que a gente tem de informação das últimas pesquisas é que, apesar dos escândalos de corrupção na Ucrânia, o Zelensky ele ainda continua a ter uma aprovação de 55%, ou seja, apesar de tudo que está acontecendo, ainda existe um apoio para o governo atual, que é um governo, obviamente, anti-Putin, então é algo que hoje, de fato, não tem espaço. Porém, qualquer tipo de figura pró-Rússia que venha a surgir, e ainda existe, inclusive algumas acabam sendo citadas ocasionalmente pela imprensa internacional, é o caso, por exemplo, de um ex-primeiro-ministro Azarov, que ele foi citado recentemente em um artigo do Brasil 247, que é um veículo aqui no Brasil extremamente alinhado à narrativa russa. Isso passa a repercutir em outros lugares. Então, você tendo apenas uma pessoa como essa ou outras podendo disputar as eleições, já é o suficiente para causar um estrago grande fora da Ucrânia, porque poderia propagar essa narrativa russa dentro da Ucrânia, fora da Ucrânia. Mas Tá certo. eu acho que é importante. Eu peço. Posso dizer que o que o Putin está dizendo não tem nada a ver com realidade legal, ou não tem nada a ver com a realidade constitucional na Ucrânia. A gente vê isso aqui mais como um sinal que ele não tem interesse em assinar um acordo de paz. Isso que parece que mostra.